Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Nossos Mortos, com Luiz Augusto Fischer e Kátia Suman. Participação especialíssima Diego Grando. Super Canja, Sônia Santos. Realização Rádio Elétrica Corporation. E aí, rádio ouvintes, e aí, telespecs, tudo bem? Eu perdi completamente o manejo aqui, o traquejo, melhor dizendo, para fazer essa parada aqui, que antes a gente fazia né? Mas, enfim, voltando aqui a esse ambiente do Zoom, né, que nos segurou, nos deixou, nos ajudou a segurar a onda durante a pandemia toda, e hoje com a presença dele, Diego Grando. Olha aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia, Kátia, professor. Tudo bem. A gente gravou, o Diego era um mero habitante do Bonfim, agora é um cidadão como é de Pescara. Da União Europeia. Não, da União Europeia. Sim, União Europeia. E aí, Diego, como é que tá o rolê aí? Tudo bem, tudo legal. Enfim, não faz tanto tempo ainda que eu saí, né? Então, os processos assim de adaptação e organização da vida, assim, ter uma casa para morar, entre outras coisas, uma coisa que está abalando aqui os nossos bastidores, né? Internet, essas coisas todas. Mas tá tudo legal, tudo muito legal, clima agradável, a cidade muito bacana. Agora já estou alojado assim com um apartamento já mais definitivo, assim, a longo prazo, e trabalhando, fazendo as coisas. Tá tudo bem. Fiquem tranquilos comigo que tá tudo bem. Não que estivessem preocupados, né? Mas quantos habitantes tem a cidade aí? Esse cara tem em torno de 125, 130 mil. Aquele padrão meio cidade média europeia, cidade universitária, né? É uma cidade bem movimentada, todas as opções assim que a gente pensa tem, assim, eu moro aqui a 300, 400 metros da estação central de trem, então chega o trem ali, tem um monte de coisa, e aí eu tô apontando aqui porque é exatamente a minha rua aqui, eu tô do lado da janela, e aí eu tô de frente para a rua aqui, uma rua pedestre na região centrão, assim. E aí, da estação central que está aqui nas minhas costas, a gente anda 1 quilômetro, eu acho, e aí chega na beira da praia. Então, do cenário eu não posso reclamar. Não que eu fosse muito praiano, mas... Dá para tomar banho na praia, não? Deu para aproveitar até esses dias. Na verdade, o tempo, eu estava comentando com a Kátia em off aí, que o tempo, embora já estejamos no outono, não rolou outono ainda, assim, tá tempo seco, sol todos os dias, assim, então deu para ir para a praia. A 2 horas de trem de Roma, mais ou menos? Aí. De Roma fica de trem. Aqui tem uma situação estranha, porque tem uma cadeia de montanhas que corta, né, os Apeninos, corta a Itália bem pelo meio, né? Então de Roma até Pescara tem que cruzar essa cadeia de montanhas, de modo que de trem é mais demorado do que de ônibus. Então de trem dá 3 horas e meia, e de ônibus dá 2 horas e 20, 2 horas e meia. Mas é relativamente um pulo, assim, né? O que tu acha, hein, cara? O cara diz assim, de manhã ele diz assim, vou para Roma. Aí vai, de tardezinha ele volta, entendeu? Roma dá para fazer. O resto... Como a gente aqui dá para ir até Tramandaí numa boa, entendeu? Já para o Alegrete já não é tão rápido, né? Mas então, aqui a distância de Porto Alegre ao Alegrete é tipo daqui a Veneza. Uhum. Mas eu iria para Alegrete. Tá bom. Aliás, preciso fazer um registro aqui, ó. Faz. Levando o sarau elétrico para a União Europeia. Estamos de fardamento. Deixa eu dizer uma coisa. Essa situação já aconteceu em outro momento, assim. Nós estamos gravando esse programa no sábado, né? Hoje é dia 29. E ele vai ao ar no dia 1º, então a gente não sabe ainda. A eleição para nós na vida real é amanhã, domingo.
E vocês aí já sabem o que aconteceu, porra. Vocês que estão nos vendo já sabem, né? E aí deu Então, certo. de volta. Deu certo, digam aí para nós. Eu tô. Não, se o pessoal está assistindo é porque deu certo. O pessoal está assistindo. Enfim, a gente, da outra vez, a gente cogitou fazer uma abertura depois, né? Mas hoje a gente vai ficar por aqui mesmo, a menos que dê uma loucura qualquer e a gente sinta muita necessidade de vir aqui para... Não vamos festejar agora nós três aqui, mas não. Assim, de coração nós achamos que vai dar certo. Nós achamos, claro, pelo amor de Deus. Leite aqui, Lula lá, vamos voltar. Vamos lá. Vamos voltar a conversar sobre o futuro. Não, vamos voltar a ter um futuro, né? Porque... hoje ele não existe. Mas, enfim, nós vamos falar, nós escolhemos esse tema por conta do Dia Finados, que é amanhã, terça, né? Não vai ter... Não, hoje é terça. Tá, esquece. Amanhã é quarta, dia 2. Amanhã é quarta, dia 2, isso. Hoje... tá, vamos lá, que não vai dar certo essa frase, eu vou me perder no meio do caminho. Aí o professor vai dizer que é tudo falsidade. Falsidade ideológica. A vida artística. Depois eu e a Kátia assumimos, agora nós assumimos o nosso, como é que é o lado Almoço com as Estrelas, Kátia? Entendeu a piada? Conta aí, professor, conta aí. Piada velho, né? Nem o Diego. Nem o Diego. Não, claro que não. O seguinte, tinha um programa antigamente que acho que ele ia ao ar sábado ao meio-dia, né? Uma coisa assim. Isso. Que se chamava Almoço com as Estrelas. E era levado pelo... Ayrton Rodrigues, que era casado com Lolita Rodrigues. Então eles juntavam num mega palco, assim, em mesa. Não, era tipo um restaurante, não era um palco aquilo, eles iam caminhando, eu acho. E aí, nas mesas, Diego, tinha os convidados chiques, assim, tudo gente do Star System, digamos. Tudo BBB, ex-BBB. E aí eles conversavam um pouquinho em cada mesa, assim, e depois... e aí alguns artistas faziam um número dublado, né? Iam ali para um lugar que era tipo um palquinho e faziam a sua dublagem e tal. E aí eu e o professor fomos mestres de cerimônia num evento, né? Que era um evento pró-Leite e Lula, porque apartidário, porque esse é o momento em que devemos nos unir, né? E aí, lá pelas tantas, eu falei, professor, olha, parece que estou me sentindo a Lolita Rodrigues, no Almoço com as Estrelas. Plateia muda, plateia sem referência. ninguém entendeu, né? O problema do cara aí com a idade, né, cara? A idade. Tá, mas nós vamos falar de mortos e o professor vai começar. Vamos lá, professor. Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não sei se ainda é de bom tom fazer esse tipo de colocação, mas eu preciso lembrar a todos os ouvintes e a todos os ouvintes, espectadores, que desde que o sinal elétrico voltou para o Ocidente, a gente tem pedido contribuições. Tá rolando isso ainda? Não só está rolando, como hoje é absolutamente fundamental, porque eu fiquei devendo na semana passada, não consegui pagar a transmissão. Só deu para pagar os técnicos e a canja. E então ficamos com um rombo que, por favor... Com esse apelo, com a minha presença dispensável, convido a todo mundo a fazer uma contribuição no Pix, chave pixcat@radioelétrica.com, né, para que a gente siga isso é importante mesmo, a gente tem que pagar a semana que passou, que fiquei devendo, ficamos devendo, e ainda tem que mandar um cachezinho para o Diego em euro, vai ser foda, né? Não vai ter condições, mas tudo bem. Eu não queria dizer essa parte, mas agora que tu já não vai ser simbólico. Tá, professor, o que tu pensou aí? Eu pensei em ler só coisa de gente que eu conheci, que já faleceu, né? Não de mortos em geral. E logo me lembrei do Décio Freitas. Desculpa a tosse. É que o Décio, olha só, o Décio completaria 100 anos este ano agora. Que loucura, né?
Que loucura. E o Décio era uma figura, enfim, muitos talvez hoje em dia já não conheçam mais, foi um historiador, foi um ativista político, um cara muito importante, foi um dos caras responsáveis, quem inventou a data do 20, quem postulou a data do 20 de novembro, dia da morte, presumida morte do Zumbi, como dia da consciência negra, foi o Oliveira Silveira, um poeta, que aliás eu vou ler daqui a pouco, aqui do Rio Grande do Sul. Mas um dos operadores dessa história é o Décio Freitas. Por que o Décio Freitas? Porque ele foi cassado no ato institucional número 2. Ele trabalhava em Brasília, era próximo do Darcy Ribeiro e tal. E ele, enfim, foi cassado e ele se juntou a um monte de exilados em Montevidéu. E lá eles circulavam em volta do Brizola e com uma ideia fixa que era de voltar para o Brasil e dar um contragolpe, enfim, tirar os milicos do poder logo em 64. Né? Então, enfim, uma coisa da resistência, todo mundo sabe isso hoje em dia, eu acho, né? Pode saber, inclusive Cuba mandou grana para eles poderem, né, se preparar, etc. Bom, e o Décio Freitas é o cara que voltou clandestinamente para o Brasil para fazer uma pesquisa sobre o Quilombo dos Palmares. A ideia era assim, vários intelectuais se juntaram nesse grupo, né, liderado pelo Brizola, e cada um ficou com a incumbência de contar, de escrever um texto, mas um texto de motivação política, assim, de quase um panfleto, né, mas ao mesmo tempo com substância histórica, para mostrar como o povo brasileiro, ao longo do tempo, já tinha se rebelado contra o poder, bababá e tal, né. Então a ideia era fazer uma preparação pelo lado intelectual, de uma insurreição da qual eles próprios participariam, né? E o Décio ficou com o Quilombo de Palmares. Então, o Décio, eu não me lembro em que ano foi, tipo 67, por aí, ele publicou um livrinho sobre o Quilombo de Palmares. E o Décio, salvo engano, foi o cara que descobriu ou arbitrou a data de 20 de novembro como sendo a data da morte do Zumbi, né? Então é isso, o Décio é um cara muito interessante. E esse livro aqui é uma reunião de textos que ele publicou na Zero Hora. Isso aqui saiu em 94 e o Décio veio a morrer em, sei lá, 96, uma coisa assim, 97. Enfim, eu convivi muito com ele porque eu almoçava num grupo, todas as quintas-feiras, num grupo do qual ele fazia parte, enfim, há mais tempo que eu. E era uma figura, assim, um cara muito inventivo. Tá, vou ler um trechinho, então, da apresentação do livro. O livro é saboroso, assim, eu reli coisas hoje. Ele diz assim, como é que se explica que um dos maiores e mais ricos países do mundo, após haver produzido ao longo de sua história algumas das maiores riquezas do mundo, tenha um dos povos mais deserdados do mundo? Essa questão que assola a consciência brasileira está no centro dos textos reunidos nesse livro. Aí ele conta que ele escrevia para Zero Hora, uma coluna semanal, blá, blá, blá. Daí ele pula um pouquinho, daí digo de novo. Não é coisa de hoje, o Brasil sempre foi um inferno social. Luiz dos Santos Vilhena, um cronista colonial, descrevia o povo brasileiro como, aspas, uma congregação de pobres familiarizados com a fome. Aí o Décio volta e diz, trata-se de uma perversão histórica. E por trás das iniquidades e dos arcaísmos da sociedade brasileira, perfila-se a sombra de uma instituição que foi a monstruosidade de nossa história, a escravidão. Pode-se ponderar que todos os países do Novo Mundo, inclusive os Estados Unidos, conheceram a escravidão, mas em nenhum outro país ela teve a amplitude e a duração observada no Brasil. Importamos 40% dos escravos trazidos para a América. Os Estados Unidos só importaram 6%. E é verdade mesmo, esse número aí. E aí ele vai, né? Tanto mais que, se a instituição foi abolida há pouco mais de um século, seus efeitos ainda não foram abolidos. Com aquelas estrelas cuja luz continuamos a ver milhões de anos após sua extinção, a escravidão permanece como um componente essencial da cultura brasileira, mesmo na supostamente mais moderna. Legou-nos a consciência senhorial das elites e a consciência servil do povo. A sujeição nunca se faz só pela força. Uma elite se caracteriza pela capacidade de convencer os dominados, tanto do caráter natural como necessário da estratificação social. Aí eu termino lendo assim. Por que esse título, A Comédia Brasileira, que é o nome do livro, né? Na noção moderna, a comédia tem o objetivo de divertir e provocar o riso, o que não é o caso do Brasil, uma tragédia em todos os sentidos. Historicamente, porém, o vocábulo teve várias acepções. Consta que nos tempos medievais chamavam de comédia uma representação que, embora descrevendo uma tragédia, tinha final feliz. O que esses textos querem dizer é que não está morta a utopia brasileira, a crença de que o grande país, apesar de tudo, tem um grande futuro.
Essa utopia é que mantém o país vivo e de pé. A capacidade do homem renascer, de esquecer e de se reproduzir é infinita. Não está morta a utopia, né? O sonho de... É isso aí. Muito legal. Querido Décio, faria 100 anos esse ano. Certo. Tá, Diego, vai lá, que tá todo mundo querendo te ouvir. Tá, bom, a gente acabou caindo numa data bem propícia também, assim, para ler. Peguei um poema do Drummond para ler, já que também agora, nesse interstício entre a nossa gravação e a apresentação desse sarau, vai rolar o 31 de outubro, que é a data de aniversário do Drummond, 31 de outubro de 1902. Então também é um aniversariante, tem toda essa história que o Instituto Moreira Salles, principalmente, tentou emplacar já faz alguns anos, né, do dia D. Então fica também esse dos meus mortos preferidos, que é o Drummond. E é o Drummond, eu escolhi um poema do Drummond que eu acho, não é provocação para você, mas que eu acho muito, que é um dos meus poemas preferidos, que fala, de alguma forma ele começa falando sobre quanto tempo é preciso para escrever um poema, mas é um poema em homenagem ao Mário de Andrade, na ocasião da morte do Mário de Andrade. O professor tem uma certa rixa com o Mário de Andrade, mas vai ficar tudo na paz. Já acertei minha então tá resolvido. Então tá resolvido. Pois é. O Mário de Andrade morre em 45, e esse poema entra na Rosa do Povo, que sai também em 45, então eu não tenho essa informação precisa, mas podemos ter alguma convicção de que esse é um dos últimos poemas que entram no livro, né? E então é um poema sobre uma morte. O Mário de Andrade foi uma figura muito importante para o Drummond, embora eles pouco tivessem se encontrado pessoalmente na vida, mas eles tiveram uma correspondência muito importante. O Mário de Andrade foi o interlocutor do Drummond iniciante, e esse poema, então, é um poema do susto da notícia da morte. E o poema se intitula Mário de Andrade desce aos infernos. É um poema meio longo, então eu vou cortar umas partes. Ele tem 4 partes, eu vou ler as 2 primeiras e só o finalzinho para ter uma certa ideia de término. Mário de Andrade desce aos infernos. Daqui a 20 anos farei teu poema e te cantarei com tal suspiro que as flores pasmarão e as abelhas confundidas esvairão seu mel. Daqui a 20 anos, poderei tanto esperar o preço da poesia? É preciso tirar da boca urgente o canto rápido, zigue-zagueante, rouco, feito da impureza do minuto e de vozes em febre que golpeiam esta viola desatinada no chão. No chão me deito à maneira dos desesperados. Estou escuro, estou rigorosamente noturno, estou vazio, esqueço que sou um poeta, que não estou sozinho, preciso aceitar e compor, minhas medidas partiram-se, mas preciso. Rastejando entre cacos, me aproximo. Não quero, mas preciso tocar pele de homem, avaliar o frio, ver a cor, ver o silêncio, conhecer um novo amigo e nele me derramar. Porque é outro amigo. A explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo, furo as paredes e vejo, através do mar sanguíneo vejo. Minucioso, implacável, sereno, pulverizado, é outro amigo. São outros dentes, outro sorriso, outra palavra que goteja. E aí eu vou dar um corte e pular lá para o final, e ele faz um passeio aqui um pouco pela casa do Mário de Andrade, que ele nunca chegou a conhecer, que fica na Rua Lopes Chaves, lá em São Paulo, e aí ele vai mencionar isso aqui no final também. Súbito, a barba deixou de crescer, telegramas irrompem, telefones retinem, silêncio em Lopes Chaves. Agora percebo que estamos amputados e frios. Não tenho voz de queixa pessoal, não sou um homem destroçado vagueando na praia. Muitos procuram São Paulo no ar e se concentram, aura secreta, na respiração da cidade.
É um retrato, somente um retrato, algo nos jornais, na lembrança, o dia estragado, como uma fruta, um véu baixando, um rictus, o desejo de não conversar. É, sobretudo, uma pausa oca e além de todo o vinagre. Mas tua sombra robusta desprende-se e avança. Desce o rio, penetra os túneis seculares, onde o antigo marcou seus traços funerários, desliza na água salobra, e ficam tuas palavras, superamos a morte, e a palma triunfa, tuas palavras, carbúnculo e carinhosos diamantes. Esse é o Drummond, homenageando o Mário de Andrade. Muito legal. Bom, eu pensei imediatamente, o primeiro autor que eu pensei foi no Knausgaard, que eu sei que o Diego também é entusiasmado pela obra dele. Verdade, ele fez aquele conjunto de 6 livros autobiográficos, né, uma série chamada Minha Luta, e A Morte do Pai, foi o primeiro da série, né? Esse conjunto de 6 livros assim viraram um best-seller no mundo inteiro, uma loucura, ele ganhou prêmios e tal, e, enfim, estabeleceu um estilo, né, de prosa, e ele segue nessa onda, né? Eu vou ler o começo do romance, que diz assim, A Morte do Pai é o nome, né? Para o coração, a vida é simples. Ele bate enquanto puder. E então para. Cedo ou tarde, mais dia menos dia, cessa aquele movimento repetitivo e involuntário. E o sangue começa a escorrer para o ponto mais inferior do corpo, onde se acumula numa pequena poça, visível do exterior como uma área escura e flácida, numa pele cada vez mais pálida, tudo isso enquanto a temperatura cai, as juntas enrijecem e as entranhas se esvaem. Essas transformações das primeiras horas se dão lentamente e com tal constância que há um quê de ritualístico nelas, como se a vida capitulasse diante de regras determinadas, um tipo de gentleman's agreement, que os representantes da morte respeitam enquanto aguardam a vida se retirar de cena para então invadirem um novo território. Por outro lado, é um processo inexorável. Bactérias, um exército delas, começam a se alastrar pelo interior do corpo sem que nada possa detê-las. Houvessem tentado apenas algumas horas antes e teriam enfrentado uma resistência cerrada, mas agora tudo em volta está calmo e elas avançam pelas profundezas escuras e úmidas e chegam ao coração. Ele continua intacto, mas se recusa a pulsar, atividade para a qual toda a sua estrutura foi construída. É um cenário desolador e estranho, como uma fábrica que trabalhadores tivessem sido obrigados a evacuar às pressas, os veículos parados a projetar a luz amarela dos faróis na escuridão da floresta, os galpões abandonados, os vagões carregados sobre os trilhos, um atrás do outro, estacionados na encosta da montanha. No exato instante em que a vida abandona o corpo, ele passa para os domínios da morte. As lâmpadas, as malas, os tapetes, as maçanetas, as janelas, a terra, os campos, os rios, as montanhas, as nuvens, o céu. Nada disso nos é estranho. Estamos permanentemente rodeados por objetos e fenômenos do mundo dos mortos. Ainda assim, poucas coisas nos causam mais desconforto do que ver alguém preso a essa condição, ao menos se julgarmos pelos esforços que empreendemos para manter os cadáveres longe dos nossos olhos. Nos grandes hospitais, eles não são apenas escondidos em ambientes isolados, os corredores que levam até eles são ermos,
com elevadores e acessos privativos, e mesmo que acidentalmente topemos com eles, serão apenas corpos empurrados sobre macas, sempre cobertos por lençóis. Quando deixam o hospital, fazem-no por uma saída própria e são transportados em carros com vidros escurecidos. Nas igrejas, são velados em salões sem janelas. Durante o funeral, estão em caixões lacrados, até afundarem numa cova ou serem consumidos no calor de um forno. Difícil enxergar um objetivo prático em tudo isso. Os cadáveres poderiam muito bem, por exemplo, ser conduzidos descobertos pelos corredores dos hospitais e transportados em carros comuns sem representar risco a quem quer que fosse. O homem idoso que morre numa sessão de cinema poderia, da mesma forma, permanecer no seu assento até o filme terminar ou durante a sessão seguinte. O professor que sofre um ataque súbito e tomba no pátio da escola não tem necessariamente que ser retirado dali no mesmo instante. Não faz mal nenhum que o corpo continue no chão até que o zelador tenha tempo de cuidar dele, ainda que mais para o fim da tarde, talvez mesmo à noite. Se um pássaro decidir pousar sobre ele para bicá-lo, que diferença fará? Porventura o destino que o aguarda na cova será melhor somente porque não o presenciaremos? Contanto que o corpo não esteja bloqueando uma rua, não é preciso pressa, pois ele não vai morrer outra vez. Eu paro por aqui, então, o Knausgaard, que é tão assim, né? A gente morre de medo de ver um corpo morto e tem uma pressa e uma urgência que não teríamos, que não tínhamos enquanto ele estava vivo. É uma loucura isso. Enfim. Agora eu vou ler um poema do Oliveira Silveira. Tá. Se estiver indo na feira, essa edição aqui é uma antologia da obra dele, feita pelo Ronald Augusto. E eu sei que teve uma edição nova pelo IEL, então é só chegar na barraca do IEL, lá do Instituto Estadual do Livro. Uma antologia bem legal, assim, porque pegou toda a produção dele desde os anos 60, né? O Oliveira era formado em letras e tal, estudou francês no curso de letras da URGS, e foi estudando francês que ele tomou contato com aqueles poetas caribenhos, ou enfim, de colônias francesas, né, tanto do Caribe quanto do norte da África, né, o Aimé Césaire e tal, e com aquele movimento que se chamou lá na França pela primeira vez negritude, né? Foi a partir disso, segundo ele mesmo contava, que ele se deu conta que essa era a matéria-prima à qual ele queria se dedicar, né? Enfim, foi professor estadual a vida inteira, até se aposentar, morreu em 2009. Ele era de 41, né? Teria feito 80 anos no ano passado, e morreu em 2009. E aí tem vários poemas dele muito bonitos. Eu vou ler um poema dele de um livro chamado Pelo Escuro, pelo, né? Pelo. E o subtítulo é Poemas Afro-Gaúchos. Então tem um poema que, aliás, o Ronald, o organizador dessa edição, acho que ele sempre cita, né? Que se chama Obrigado, Minha Terra. O Oliveira é nascido em Rosário do Sul, né? Era filho de gente campeira, né? E, enfim, o Rosário do Sul, ele perto da fronteira, perto de Alegrete, ali de Santana do Livramento. Então ele tinha um lado, mesmo na dicção dele, tinha um lado meio gauchão. Assim. E esse aqui se chama Obrigado, Minha Terra. Ele diz assim: obrigado, rios de São Pedro, pelo peso da água em meu remo. Feitorias do linho cânhamo, obrigado pelos lanhos. Obrigado, loiro trigo, pelo contraste comigo. Obrigado, lavoura, pelas vergas no meu couro. Obrigado, charqueada, por minhas feridas salgadas. Te agradeço, Rio Grande, o doce e o amargo, pelos quais te fiz meu pago, e as fronteiras fraternas por onde busquei outras terras. Agradeço teu peso em meus ombros, músculos, braços e lombo, por ser linha de frente no perigo, lanceando teus inimigos. Muito obrigado pelo ditado: negro em posição é encrenca no galpão. Obrigado pelo preconceito com o que até hoje me aceitas.
Muito obrigado pela cor do emprego que não me dás, porque sou negro, e pelo torto direito de te nomear pelos defeitos. Tens o lado bom também. Terra natal sempre tem. Agradeço de todo o coração e sem nenhum perdão. Oliveira Silveira. Muito legal. Diego, vai lá. Vou ler não podia deixar de ler nesse retorno aos holofotes. É o Antônio Prata, que é um cara que eu gosto muito, que sempre tento ler. E resgatei um texto dele de 2014, já vai há algum tempo. Tem uma situação muito curiosa, inclusive, ao final, uma imagem que hoje já está completamente ressignificada. E nessa crônica, ele menciona também um poema do Drummond, embora ele não diga, né, mas ele coloca entre aspas aqui a expressão mortos de sobrecasaca, um poema lá do primeiro livro do Drummond, ele que olhando um álbum com fotos dos antepassados, percebe que as traças vão comendo todas as roupas dos antepassados. Enfim, é uma crônica intitulada Charutos e Chupetas, então, como eu disse, de 2014. Numa moldura que já foi dourada, no fundo da sala do meu pai, fica a foto mais antiga da família, de 1927. São 35 pessoas, metade de pé, metade sentada em cadeiras, num quintal em Uberaba, Minas Gerais. Meu bisavô tem 21 anos, minha bisavó 19. Meu avô é um bebê de colo, mas todos parecem velhos. Até meu avô, o bebê, olha para a câmera com aquela austeridade das criancinhas de antigamente. Tão sério que é possível imaginá-lo levando à boca depois do clique não uma chupeta, mas um charuto. Já se usava chupetas em 1927? Não? Então, olha aí. Sempre que visito meu pai, paro diante da foto e acabo meio triste, com pena dos nossos mortos de sobrecasaca. Sei que a tolice achar que todos eram infelizes em 1927, como se no passado as pessoas existissem em preto e branco, os homens fossem condenados ao tabelionato ou à tuberculose, as mulheres à fofoca ou à histeria, e a gargalhada só tivesse vindo ao mundo com os baby boomers. Lembro então do Pixinguinha, do Louis Armstrong, do Oswald de Andrade, dos vermelhos, azuis e amarelos do Miró, dos amarelos, principalmente, e escapo da armadilha do anacronismo. Talvez bom mesmo fosse em 1927. Semana passada, meu tio Augusto fez 60 anos e deu um almoço para a família. No fim da tarde, nos juntamos no quintal e tiramos uma foto. Ontem, passei um bom tempo diante da imagem recebida por e-mail. Ao todo, somos 46 pessoas e não há uma única que não esteja sorrindo. Não é nos lábios, porém, que mais antagonizamos com nossos antepassados PIB. É nas mãos. Na foto de 27, elas estão quase todas escondidas. Uns as metem nos bolsos, uns as colocam às costas, outros cruzam os braços e as enfiam nos sovacos. As poucas à mostra pousam comportadas no colo de distintas senhoras e senhoritas, como cães muito bem adestrados aos pés de seus amos. Na foto da semana passada, as mãos não são cães adestrados, são pássaros se debatendo numa gaiola. Hang luzes, vez da vitória, joias, trejeitos de rappers. Um tio com 54 anos, com os indicadores e polegares convertidos em pistolas, finge atirar no fotógrafo como um cowboy. Ou um Zé Pequeno. Nem faroeste, nem cidade de Deus. A pose me remeteu foi a Fellini, e quando vi, estava naquela sauna de 8h30, ouvindo Guido Mastroianni declarar a um cardeal: Eminência, eu não sou feliz. O pontífice, meio indignado, responde: e quem disse que você veio ao mundo para ser feliz? Na gravidade da foto de 1927, vejo a indignação do cardeal. A felicidade é frívola. Os lábios recusam os prazeres terrenos e as mãos, que servem para agarrá-los,
se cobrem de pudor. Já na foto da semana passada, vejo o desespero de Guido Mastroianni, como se mandássemos a lente do iPhone recado inverso ao que pretendíamos com nossos sorrisos e gestos de surfistas, rappers, cowboys e candidatos recém-eleitos. Eminência, eu não sou feliz. Tão desprotegidos que é até possível nos imaginar, depois do clique e do almoço, levando à boca, em vez de charutos, chupetas. Esse é o Antônio Prata. Agora, esse tio aí, nós sabemos em quem que ele votou, né? Exato. Nós sabemos. Tá, eu vou ler um texto do Michel Melamed, que é aquele cara, um ator, e acho que ele tem só esse livro, que é o Regurgitofagia. E o texto é engraçado porque ele repete o texto, mudando um pouco, digamos, o aparato ideológico, né? Então, diz assim, confirmado, eu morri. Estou aqui apenas para esclarecer que não há vida após a morte. A gente morre e fim. Acaba tudo geral. No exato segundo em que se morre, perde-se a consciência e, portanto, não existe alma, reencarnação, inferno, nem reino dos céus. A pergunta óbvia, então, como é possível, se não existe nada após a morte, que eu, morto, esteja aqui querendo confirmar a inexistência? Simples. Eu estou escrevendo esse texto antes de morrer. É um misto de insight com presságio. De resto, é poder contar com um pouco de sorte e eu estou apostando todas as minhas fichas. Afinal, não havendo nada após a morte, não há o que ser descrito. Apenas esta confirmação que tenho certeza de onde estiver, uma vez mais, assinarei embaixo. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer por ter vivido. Um beijo todo especial para o mundo inteiro e sorte e coragem para vocês. Até logo, quer dizer, até nunca. Texto seguinte. Confirmado, eu morri. Estou aqui apenas para esclarecer que há vida após a morte. A gente morre e começa tudo geral. No exato segundo em que se morre, ganha-se a consciência e, portanto, existe alma, reencarnação, inferno e reino dos céus. A pergunta óbvia, então, é: o que é que tem depois da vida? Complicado explicar, porque eu estou escrevendo esse texto antes de morrer. É um misto de insight com presságio. De resto, é poder contar com um pouco de sorte e eu estou apostando todas as minhas fichas. Afinal, havendo vida após a morte, farei todo o possível para me manifestar e contar tintim por tintim. Por enquanto, apenas esta confirmação que tenho certeza de onde eu estiver, uma vez mais, assinarei embaixo. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer por ter vivido. Um beijo todo especial para o mundo inteiro e sorte e coragem para vocês. Até logo, quero dizer. Ei, você por aqui? Esse é o Michel Melamed. Um misto de presságio com insight, né, Antônio? Tá, professor, vai lá. Eu vou ler também outra, eu estava olhando da coisas para ler de pessoas com quem eu tive alguma relação, aí vou ler 3 poemas curtinhos do Paulo Ecker Filho. Acho que sai na ordem certa ou está ao contrário mesmo? Tá certo. Tá certinho, tá certinho. Tá eu é que vejo ao contrário aqui, né? É outra edição feita pelo IEL, Instituto Estadual do Livro, organizada pelo Alexandre Brito e o Celso Gutfreund. O Celso é que foi muito próximo do Paulo Ecker Filho, né? Eu conheci, assim, tive pouca relação assim de interação com ele, né? Mas a gente chegou a trocar algumas cartas. O Paulo Ecker era um cara que escrevia cartas, mesmo depois de inventado o e-mail, né? Às vezes saía, sei lá, um texto meu no jornal, ele mandava um bilhete assim de 10 linhas, mas vinha pelo correio, entendeu? Mandava um bilhete, eu guardei tudo ainda.
e ele era um leitor muito voraz. Enfim, é um cara que teve uma trajetória meio errática, e é isso, ele... Dizem, né, os contemporâneos dele, que quando ele pintou, ele tinha um aspecto assim de um cara simplesmente genial, era o cara que ia arrebentar a boca do balão, né? E, enfim, teve o seu momento, foi para São Paulo uma época, ele trabalhou no antigo suplemento cultural do Estadão, teve interação com muita gente, né? O acervo dele das cartas, da correspondência dele, está na PUC, lá no Delfos, né? E esse é um cara que teve, por exemplo, trocou carta com Drummond, com um monte de poeta e tal, um monte de escritores, né? Mas eu não conheço o teor dessas coisas. Ele era um poeta interessante, e essa antologia que faz jus dele, porque dá uma enxugada. O Paulo Ecker era um cara meio dispersivo, assim, ele publicou teatro, romance, conto, ensaio, memória, poesia, blá, blá, blá. E eu acho que ele queria ser visto como um poeta, né? Bom, eu vou ler aqui três pequenos poemas dele. Um dele é uma tristeza só. Ele teve um filho e uma filha, que eu saiba, né? E a filha morreu, foi assassinada, uma coisa terrível, lá no Rio de Janeiro. O filho era um sujeito, enfim, doente, que teve envolvido no assassinato de um rapaz na praia, lembra? Tinha a tal da gangue da Praça da Matriz. Lembro. É isso, o Paulo Ecker era um cara assim que, enfim, teve tudo isso, né? Então, tem um poema dele que se chama O Pai, que se refere a esse filho, e diz assim: eu sou apenas o pai do meu filho doente. Tenho dinheiro, tenho quadros, tenho livros, tenho amores. Tenho outros filhos, tenho netos. Tenho a minha cidade e tenho o mundo. E sou apenas o pai do meu filho doente. É um poema de uma beleza assim, terrível, né? E a gente pode imaginar assim, a força disso. Depois tem um poeminha dele bem pequeno, que se refere aos filhos. Diz assim: Tosse se chama o poema. Ouço uma tosse. Os filhos já não estão aqui, mas as crianças que foram ainda são a minha vida. Levanto, tenho de cuidar dessa tosse. Muito legal. Não tenho filho tão grande Muito assim, bom. meus filhos ainda estão em casa, mas essa sensação assim, que tu ainda é o pai daquelas crianças que tossem de noite, né? Tá, e o terceiro poema se chama Ponto Final. Esse é um tema clássico da poesia, né? Do sujeito perceber que está ficando velho. Ponto final. Era eu que ia passando e o espelho mostra um velho. Ao que cheguei sem chegar. Demoro a aceitar a imagem, não se escapa a realidade, o fim veio antes de mim. É o que fui, sou e serei, é a minha eternidade, de onde já não voltarei. Muito legal. Paulo Ecker Filho, Muito bom. um rico de um poeta. Muito Também lá na barraca do IEL, apareçam lá, porque deve ter saldo lá, deve se comprar por meia dúzia de pila. legal. Muito bom. Diego, vai. Tá. Eu vou fazer uma coisa que eu raramente faço, que é Vai cantar. Não. Isso eu faço mais raramente ainda. Não, eu vou ler um poema meu, enfim, porque no meu último livro tem bastante morto, assim. Mas por uma situação bem presente também, assim. É um poema que eu fiz quando não estava morando em Porto Alegre na época, e faleceu um tio meu, o tio Mário, irmão do meu pai, e era aquele tio que era a figura da família, assim. E ele, o meu irmão me contou daí um pouco as circunstâncias, assim, e aí eu acabei, naquele momento lá, de certa forma, para viver aquele luto também, eu escrevi um pouco a partir daquele relato, essa cena assim da última noite dele. Mas o fato curioso que me traz aqui para o momento presente, por querer ler esse poema, é que durante toda a minha infância, esse meu tio cantava, eu vou cantar assim, esse meu tio cantava uma música, que era uma música que, enfim, era uma música que na minha cabeça ele tinha inventado letra e música, né? Que era assim: os anjos desceram, sentaram na mesa, em vez de cachaça, pediram cerveja. Aí vinha o refrão: abre, abre, abre cerveja. Pois então, eu aqui, no meu primeiro...
Isso é um canto católico mesmo. Pois então, no meu primeiro dia aqui, primeiro não, porque eu cheguei aqui à tarde. Segundo dia aqui em Pescara, eu estou caminhando pela rua, e aí bate meio-dia e começa a tocar os sinos. E aqui, todos os dias, toca o sino às 9, ao meio-dia e às 9 da noite, ou às 8 da noite, não sei. E o sino do meio-dia é justamente a melodia da Ave Maria de Lourdes, que é a melodia em que meu tio Mário se inspirou para. Então, todos os dias eu tenho encontrado meu tio a partir desse sino. Claro, meu tio com a versão pagã da história toda. Então, eu vou ler esse poema que eu escrevi lembrando essa figura da minha família. O título do poema é 11 horas, com hífen, aquela flor, né? Quando o tio Mário saiu da garagem, empurrando a bicicleta até o portão da frente, na noite estranhamente fresca de verão, já passava das 10 e ele ainda não sabia. Quando o tio Mário montou na bicicleta, levava na cabeça a pontualidade das 11 horas suburbanas acontecendo no pátio de casa, prometidas por uma senhora descoberta naquela tarde e a não muitas quadras, mas 11 da manhã, só no dia seguinte, e ele ainda não sabia. Quando o tio Mário atravessava os becos escuros e esburacados em ritmo de caminhada, ninguém sabia do portão aberto, ninguém sabia da bicicleta, ninguém sabia das 11 horas, talvez estivessem distraídos com a noite estranhamente fresca. Os que sabiam de tudo não sabiam de nada e ele ainda não sabia. Quando o tio Mário parou, quantos minutos depois, talvez 5, ele ainda não sabia. Não sabia do poste em que haveria de se escorar para recompor o ritmo, equalizar os agudos da respiração. Não sabia da ardência, do aperto, do lado esquerdo, ou, como era costume, não levou a sério. Não sabia que passantes quaisquer, desconhecidos, sabiam sim o que era impulso de humana compreensão. Não sabia que seu filho, que não é piloto, embora devesse, pudesse chegar em 7 minutos no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. 7 minutos, isso vindo de Canoas e sem cinto. Não sabia que no túnel da Conceição também pudesse acontecer, além do irremediável dos engarrafamentos, tudo o que cabe no silêncio, inclusive silêncio, como uma flor que se abre 12 horas antes do combinado. Esse é o poema muito bonito pro meu tio Mário, que eu encontro todos os dias aqui. E tem um outro poema desse ciclo aí, que é aquele Tu Conversando com Teu Irmão, não? Os nossos tios estão morrendo, né? Pois é. Aquilo então, é muito bom também. Esse é posterior ao desse meu tio, né? Então a gente teve mais alguns que foram passando aí pela colheita. Eu vou ler um texto que é meio longo, mas aí se começar a ficar meio chato, vocês comecem a resmungar e eu vou para o final. Não vai ficar. É o do Cortázar, o Comportamento em Velórios, que é maravilhoso. Enfim, desse livro aqui, Histórias de Cronópios e de Famas. Não vamos por causa do anis, nem porque seja preciso ir. Já terão desconfiado. Vamos porque não podemos suportar as formas mais sutis da hipocrisia. A mais velha de minhas primas, em 2º grau, se encarrega de investigar a natureza do luto. E se for de verdade, se chora porque o choro é a única coisa que resta a esses homens e a essas mulheres, entre o cheiro de nardos e de café, então ficamos em casa e lhe fazemos companhia de longe. No máximo, a minha mãe vai lá por pouco tempo e dá os pêsames em nome da família. Não gostamos de impor insolentemente a nossa vida alheia a esse diálogo com a sombra. Mas se da minuciosa investigação da minha prima surgir a suspeita de que num pátio coberto ou na sala foram armadas as bases da encenação,
Então, a família veste suas melhores roupas, espera que o velório esteja no ponto e vai se apresentando aos poucos, mas implacavelmente. Chegamos de um em um ou de dois em dois, cumprimentamos os parentes, aos quais se reconhece facilmente porque choram mal, veem alguém entrar, e nos inclinamos perante o defunto, escoltados por algum parente próximo. 1 ou 2 horas depois, a família está na casa mortuária, mas, embora os vizinhos nos conheçam bem, agimos como se cada um de nós tivesse vindo por conta própria, e quase não nos falamos. É um método preciso comanda os nossos atos, escolhe os interlocutores com quem se conversa na cozinha, debaixo da laranjeira, nos quartos, no vestíbulo, e de quando em quando se vai ao pátio ou à rua para fumar. Em geral, minha irmã mais moça se encarrega da primeira escaramuça. Sabiamente colocada aos pés do caixão, ela cobre os olhos com um lenço roxo e começa a chorar, primeiro em silêncio, empapando o lenço a um ponto incrível, depois aos soluços e ofegante, e finalmente é atacada por um terrível ataque de choro que obriga as vizinhas a levá-la à cama, preparada para tais emergências, dar-lhe água de alfazema para cheirar e consolá-la, enquanto outras vizinhas tomam conta dos parentes próximos, subitamente contagiados pela crise. Durante certo tempo, fica um montão de pessoas na porta da capela ardente, perguntas e notícias em voz baixa, dar de ombros por parte dos vizinhos. Esgotados por um esforço ao qual tiveram que se dedicar a fundo, os parentes reduzem suas manifestações e, nesse mesmo momento, minhas 3 primas em 2º grau desatam a chorar sem afetação, sem gritos, mas tão comovedoramente que os parentes e vizinhos sentem a emulação, compreendem que não é possível ficar assim descansando, enquanto estranhos de outra quadra se afligem de tal maneira e outra vez se unem à lamentação geral, outra vez tem de buscar lugar nas camas, abanar as velhas senhoras, afrouxar o cinto dos velhinhos convulsos. Meus irmãos e eu, habitualmente esperamos esse momento. Por incrível que pareça, estamos realmente aflitos. Jamais podemos ouvir nossas irmãs chorarem sem que uma angústia infinita nos encha o peito e nos lembre fatos da infância. Vou dar um pulo aqui. Basta ver as mãos cruzadas do defunto para que o choro nos deixe arrasados de repente, nos obrigue a cobrir o rosto envergonhados, e somos 5 homens a chorar de verdade no velório, enquanto os parentes retêm desesperadamente a respiração para se igualarem a nós, percebendo que, custe o que custar, precisam provar que o velório é deles, que somente eles têm o direito de chorar assim nessa casa. Mas são poucos e mentem. Em vão, eles acumulam soluços e desmaios inutilmente. Os vizinhos mais solidários os confortam com seus consolos e suas reflexões, levando-os e trazendo-os para que descansem e se reintegrem na luta. Meus pais e meu tio mais velho nos substituem agora. Há algo que impõe respeito na dor desses velhos que vieram da rua Humboldt, 5 quadras a contar da esquina, para velar o defunto. Os vizinhos mais coerentes começam a perder a paciência. Largam os familiares para lá, vão até a cozinha, beber bagaceira e fofocar. Alguns parentes, extenuados por 1h30 de pranto ininterrupto, dormem profundamente. Nós nos revezamos em ordem, embora sem dar a impressão de nada preparado. Antes das 6 horas da manhã, somos donos indiscutíveis do velório. A maioria dos vizinhos foi dormir em suas casas, os parentes jazem em diferentes posições e graus de inchação do rosto, a madrugada nasce no pátio.
Nessa hora, minhas tias providenciam lanches reforçados na cozinha, tomamos café bem quente, olhamo-nos fervorosamente ao nos encontrarmos no vestíbulo ou nos quartos, temos algo de formigas que vão e vêm roçando as antenas ao passar. Quando chega o carro fúnebre, as disposições estão todas tomadas. Minhas irmãs levam os parentes para se despedirem do falecido antes de fechar o caixão. O sustentam e confortam, enquanto minhas primas e meus irmãos vão se adiantando até desalojá-los e abreviando o último adeus e ficando sozinhos junto do morto. Exaustos, perdidos, compreendendo vagamente, mas incapazes de reagir, os parentes se deixam levar e trazer, bebem qualquer coisa que se lhes chegue aos lábios e respondem com vagos protestos inconscientes às carinhosas solicitações de minhas primas e irmãs. Quando chega a hora de partir e a casa está cheia de parentes e amigos, uma organização invisível, mas sem erros, decide esse movimento. O diretor da funerária acata as ordens de meu pai. A remoção do esquife se faz de acordo com as indicações do meu tio mais velho. Uma vez ou outra, os parentes chegados à última hora manifestam alguma reivindicação absurda. Os vizinhos, convencidos de que tudo está correndo como deve ser, os olham escandalizados e os obrigam a calar a boca. No primeiro carro se instalam meus pais e tios. Meus irmãos sobem no segundo e minhas primas condescendem em aceitar alguns dos parentes no terceiro, onde se instalam embrulhadas em grandes echarpes pretas e roxas. O restante sobe onde pode e há parentes que são obrigados a chamar um táxi. Coisa segue, eu paro por aqui. Eu acho assim incrível esse manual de como se comportar em velórios que estão precisando de uma emoção mais verdadeira, que estão meio fracos, meio sem graça. É isso, esse é o Cortázar. Enorme o texto, né? Mas, enfim. Tá, o Diego saiu e voltou, foi impressão minha. Ninguém... Não, eu saí não foi por vontade própria, foi cair mesmo. Eu achei que tu não estava aguentando ter essa leitura. Não, eu estava aqui Eu achei que tu tinha saído para botar água na tua planta lá. Não, eu estava me debatendo aqui para tentar voltar, porque, enfim, estou pendurado aqui no 4G ainda, então... Tá, é verdade que tu tá com saudade da net já, ou é só, só boatos? Net claro, eu já estou fazendo minha propaganda aqui também. É mais um dos nossos não patrocinadores, né? Mas sim. Já estou fazendo propaganda aqui. Tá, eu meio que monopolizei, falei demais. Se vocês tiverem algum curtinho aí para fechar. Eu tenho, sim, vou fazer aqui uma lembrança. Tu também, viu, Diego? Do amigo Jacaré. Luiz Sérgio Metz, que publicou esse livro aqui maravilhoso. Ele publicou esse livro em 95, né? Depois, enfim, o livro foi reeditado uns anos atrás, a gente conseguiu reeditar, é um livro maravilhoso. Mas o engraçado é o seguinte, eu peguei o livro para ler um trecho dele e dentro tinha, isso aqui, uma cópia de um negócio que ele escreveu ainda, numa máquina de escrever, né? O Jacaré fazia, eu trabalhei com ele nos anos finais da vida dele, a gente trabalhou lado a lado na Secretaria Municipal de Cultura aqui de Porto Alegre. Então ele tinha muito isso, assim, ele tinha uma ideia e escrevia, sabe? Às vezes era um poema, às vezes era um começo de uma imagem e tal. E às vezes, como essa aqui, era como se fosse uma página do diário. Ele morreu na entrada do inverno de 96, né? E ele publicou esse livro em 95, não me lembro bem, no meio do ano, acho, uma coisa assim. E esse textinho que eu vou ler agora aqui, ele assina no dia 9 de janeiro de 95, era a virada do ano de 94 para 95. Olha aí, 9 de janeiro, meu aniversário. 9 de janeiro? Olha aí. 9 de janeiro é o quê? Qual é o bicho? Qual é o como se diz, o signo? Um dia eu congelou. Não, vocês estão mutados, tu está mutado. Peraí, tá. 9 de janeiro. 9 de janeiro, não sei qual é o signo, acho que é Capricórnio. É porque eu sou aquário, mas eu sou de 25 de...
Enfim. É mais para o fim mesmo. Tá, não importa. Mas, enfim, Tá. então, esse texto aqui é isso. O Jacaré, daquele escrevendo de um jeito meio revezado, como ele gostava de fazer. Diz assim: sem me dar conta do transcorrer do tempo, 94 sumiu. 94, Catius, não faz tempo isso já, hein? Faz tempo. Nós já éramos adultos em 94. Né? Bah, eu já era até velha. Não, velha não, mas vai. Nenhum de nós tinha feito 40 anos ainda, Catius. Não. Sem me dar conta do transcorrer do tempo, 94 sumiu. Quando tentei entendê-lo, e mesmo depois já entendendo-o, a sensação de disparada prossegue, perpassa e revira esse atoleiro de horas que se assomam nessa entrada de chofre em 95. Quando sobrou-me oportunidade de apalpar-me, tocando-me em vários lugares, como se fora vítima de um furto há poucos instantes, constato minha irreparável solidão, como se eu a tivesse projetado e me dedicado a construí-la por um tempo considerável. Ele devia estar sem namorada. Sabe aquelas viradas de ano, quando dá aquela depressona, assim, né? Mas o que é a solidão? Como se pode construí-la? Por que vazio despenco e para onde afundo em vertigens? Pensei há pouco, nesse momento de desamparo psicológico e de desnudamento feroz e doloroso, onde o rastrear atinge fundos inimagináveis e inexpugnáveis, nesse momento, sim, procuro-me com o máximo de honestidade e coragem, com o máximo de elaboração livre que possa haver ao meu dispor ao redor da alma. Ir mais além, procurar no que há soterrado, procurar em tudo ali, revirar ali, longe, nos páramos sombrios do meu cérebro, onde raramente passo, onde me agito confusamente e nunca deles os páramos sei. Mas dali dos páramos se enviam coisas que se interligam. Neles, nos páramos, eu me revisto sempre. Dali me atiro essa pedra. Dali doloro-me. Como tudo ficou tão escuro. Dali retorno, para ali vou. É tardezinha de 9 de janeiro de 95. É isso. Um ano e pouquinho depois ele viria a falecer, meu querido, saudoso amigo Jacaré. O que é páramos? Páramo é lugar, paragem. Uma paragem. É. E aí, Não, tem um livro famoso de um escritor mexicano chamado Juan Rulfo. Pedro Páramo. Não é Pedro Para. Tinha o Pedro Para, que era do José Mendes. Pedro para Pedro. Eu ia falar, achava que era Teixeirinha, mas não, nada a ver, né? Não, tá, o Diego está travadaço. O Diego tomou um chá errado, aí ficou... Que uma loucura, o ar de pescara deixa todo mundo congelar. Bom, vamos esperar que ele entre e volte para a gente, pelo menos, se despedir, né? E... Voltou? Voltou. Tá difícil aqui, pessoal. Tá, Não, mas tudo bem. Tu tem mais um texto, vê se tu consegue aí na... Eu não sei se eu arrisco, porque eu acho que não é o caso. Tu tenta, se não, tu manda para mim, tu grava aí e me manda. Tá, eu vou ler. Essa Europa, vou te dizer, viu, meu? Foda. É foda isso. Foda. Um poema, vou ler um poema aqui da Ana Martins Marques, que está no livro mais recente dela, O Risque Essa Palavra, justamente intitulado Finados. E diz o seguinte: estava a morte por perto e por isso a vida armou sua vingança, aumentando-nos a fome, a vontade de cerveja e condimentos, o desejo de gastar o dia ao sol. Tuas camisas no armário agora apenas vestem a si mesmos. Seria preciso usá-las, levá-las para passear, manchá-las de café, tinta, graxa, desodorante, suor. Uma ofensa à morte, um desafio. Quem sabe tudo o que morreu com quem morreu? Um livro nunca escrito, um novo amor, um pensamento que permanecerá
impensado. Quem sabe o que essa morte trouxe à vida? As casas coloridas estão alegres sem motivo. Essa é a Muito legal. Ana Martins Marques. Beleza, então, né, minha gente? Vamos nessa. E, pô, Diego, pô, bonito essa tua camiseta aí, hein? Pô, Olha aqui, olha aqui. Ali. Não está à venda nas melhores lojas. Não está à venda. Não, mas quem quiser muito pode mandar. Pode mandar. Tinha que estar, mas eu faço, se alguém quiser. Tem algumas, inclusive, prontas, mas são tamanhos pequenos, né? Então, agora quero ver a chuva de eu quero aqui, né? A chuva de eu quero mas no chat. Não é brinde, não. Hoje a gente está no chat, né? Isso também é uma coisa que a gente não fazia mais. O que aconteceu aí? Nos digam. Nós ganhamos essa porra ou não ganhamos? Então é isso, olha só, a semana que vem a gente vai estar no Ocidente, né, e vai ser dia 8, fazendo lá o lançamento da Parêntese Tri, como é que é, professor? De uma edição impressa da Parêntese que a gente tem feito, já nós fizemos uma, para ser a cada 3 meses, mas é mais ou menos 3, né? No caso fica o nome Tri igual, né? Uhum. A gente fez um número em relação aos 200 anos da independência, né? Então, a gente convidou pessoas para escreverem textos bacanas, tem algum material documental, assim, esse é material de época, de 1822 e tal, um mapa da época, né, do Brasil, bem bacaninha. Vai ser o lançamento lá, vai estar à venda a revista, aí não sei bem direito, mas até lá a gente vai se comunicar. Até lá a gente vai ver. Os assinantes têm direito, assinantes da famosa, mundialmente desconhecida revista Parêntese. Aliás, Diego, tu tem que escrever para nós, Diego. Porra, tu é o meu... Estou levando toda a fé na tua condição de correspondente internacional, entendeu? O Diego travou de emoção. Pois é, verdade. Vai lá, vai nos contando aí como é que é a temperatura da água. É melhor que cidreiro ou não é? Essa é a primeira grande questão. É melhor que cidreiro ou não? Tá, pode deixar. Eu vou... Não, eu tô um pouco em falta ainda, mas tô me organizando aqui para conseguir fazer as coisas mais, mas já hora eu escrevo várias impressões. Na Páscoa, a Kátia e eu vamos estar baixando aí, entendeu? Tem que arranjar para nós. Não, mas antes disso, o Diego vai passar o Natal aqui em Porto Alegre, né, Diego? As férias. Estamos trabalhando com essa hipótese, sim. Trabalhando com essa hipótese. Eu não tenho passagem ainda, mas se tudo der certo, estaremos aí. Tá, aí os ouvintes têm que ajudar no Pix aí para a gente mandar pagar essa passagem. Já pensou? Tem que ter a chave Pix. A chave Pix, lembrando, é katia@radioelétrica.com. Isso. Então tá, bueno. Valeu, Diego, foi tri. Valeu, tá? Valeu, obrigado pelo convite e valeu por continuarem lembrando de mim. Não, quando a gente continua assim, e a gente agora vai entrar um outro videozinho, assim, post impulsionado no Instagram, daí é contigo, de um sarau desses que a gente fez no Ocidente. Mas deixa eu chamar a Canja, a gente vai ter uma Canja agora muito especial, uma Canja international. O nome dela é Sônia Santos. Na verdade, ela é uma cantora carioca, ela é brasileira e está radicada nos Estados Unidos, em Los Angeles, desde o final dos anos 80 e mantém a sua carreira, né? E canta em português, em espanhol e em inglês. E ela faz um trabalho com a Ana Gazola muito legal, já lançou uma coletânea de álbuns e está no Brasil, vai cantar umas músicas para a gente aqui, especialmente para o Sarau Elétrico, então tenho o prazer e a alegria de chamar a Sônia Santos e a gente se fala semana que vem lá no Ocidente. Valeu. Aí, Diego, te cuidem. Fala aí, Valeu. Tchau. Ah, meus amigos, meus irmãos, olha só, meu nome é Sônia Santos, eu sou uma cantora brasileira que vive nos Estados Unidos há um montão de anos, sempre divulgando a nossa cultura e a nossa música, que é muito amada, muito querida lá e que nos dá esse privilégio. E aqui eu estou contando com outro apagador de incêndio, né? Que eu cheguei aqui num dia, Flávia, vamos gravar amanhã? Mas isso era à noite para gravar de manhã. Aí, onde é que a gente vai encontrar um cara e tal? Aí pintou o maior incêndio, o Rafa Schuller achou o Duda
Goldani. E aí a gente está fazendo isso aqui de coração, praticamente de improviso para você. E é claro que eu tinha que cantar uma cantora gaúcha, né? Que até hoje, para mim, é absolutamente viva. Vocês vão lembrar dela. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça, cresce e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Para pa tue 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 barubá, para pa tue 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 barubá, para pa tue 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 barubá. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça, cresce e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Para bater, te, 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 barubá, para bater, te, 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 barubá, para bater, te, 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 barubá. Hey! Tibarubá, tibarubá. Tibarubá! Oh! Eu queria dizer para vocês o seguinte, por que eu escolhi cantar essa música? Porque essa música, ela fala de um momento muito especial, sabe? Como um momento especial que a gente vive. E esse momento especial que eu sonho, pelo menos que é o meu sonho, e eu acredito que eu não estou sozinha nisso, é o sonho de muita gente. Entende? Todo mundo viver em paz, sabendo que um pode dar para o outro aquilo que o outro precisa, respeitando, ouvindo. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisava de treinar ultimamente é ouvir o outro. Porque quando a gente ouve o outro, a gente entende melhor. Então, imagina só, o nome da música é Imagine. Olha o que o John Lennon falou. Olha essas palavras, né? Vamos ver. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It's easy and hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say
I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one, and the world will be as one. Obrigado, Duda. Uma música que eu gravei há muito tempo, acho que isso foi em 77 e que ainda toca até hoje. Um arranjo do Guto Graça Mello, foi para Som Livre essa música. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado quando cai no samba, não. Fica abafado, é um desacato quando chega no salão. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado quando cai no samba, não. Fica abafado, é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Brasileirinho chegou a todos, encantou, pôs todo mundo a dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. Quando o baile terminou, a turma não se conformou. Brasileirinho abafou. Até um velho que já estava encostado nesse dia se acabou. E na verdade estava conversando com alguém de respeito. Quando ouviu aquele choro eu dei logo um jeito. Deixei o camarada falando sozinho. Gostei, pulei, dancei, bisei, até me acabei e nunca mais esquecerei o tal chorinho brasileirinho. Ah, babadabadá, badabadá, badabadabadabadá, Brasil. Ah, babadabadá, badabadá, badabadabadabadá. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Brasileirinho chegou a todos, encantou, pôs todo mundo a dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. Quando o baile terminou, a turma não se conformou. Brasileirinho abafou. Até um velho que já estava encostado nesse dia se acabou. Eu, na verdade, estava conversando com alguém de respeito. Quando ouvi o grande choro, eu dei logo um jeito. Deixei o camarada falando sozinho. Gostei, pulei, dancei, bisei, até me acabei. Eu nunca mais esquecerei o tal chorinho brasileirinho. É do Brasil, 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 brasileirinho. É do Brasil, 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 brasileirinho. Ah, brasileirinho. Alô, amigos do Sarau Elétrico. Bom, a gente fez isso aqui, né? Eu e o Duda Goldani.
entendeu? Especialmente para você. Espero que você aproveite. Agora, você pode me encontrar em todas as plataformas, tem Sônia Santos lá, e você procura, olha, lançamentos novos, 2 lançamentos novos. O que é um samba funk incrível, e o Blowing in the Wind. Obrigado, Sarau Elétrico! Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça, cresce e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Para pa tuê, 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 barubá. Para pa tuê, 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 barubá. Para pa tuê, 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 barubá. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça, cresce e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Para bater, barubá, para bater, barubá, para bater, barubá, barubá, Tibarubá! Tibarubá! Oh!